Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula. É com muito regozijo e muita satisfação que eu estou aqui do outro lado para vos ensinar todo o conhecimento que eu tenho de todos os programas que eu for ensinar para vocês durante essa jornada. Lembrar que estamos a começar com PowerPoint. A minha ideia é pegar vocês na mão e vos conduzir num conhecimento que seja usual e que seja de alguma forma proveitoso para vocês no vosso dia a dia, para sairmos daquele nível amador ao nível profissional. E o que eu quero realmente é fazermos de determinados programas que nós vemos como programas muito comuns, e vamos começar exatamente com o PowerPoint, porque é daqueles programas que é muito poderoso e que muitas vezes não temos visto as pessoas a usarem com todo o poder que ele tem. Então pessoal, sem mais enrolação, nós vamos começar então com a nossa aula de PowerPoint. Lembrar que nós vamos falar de todos os aspectos, desde o básico até o avançado. Eu vou mostrar primeiramente algumas cenas que eu vejo na internet para usarmos como referência. Muitas vezes, quando queremos fazer determinados trabalhos, é muito importante nós pegarmos primeiramente referências para termos um guia. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes nós temos feito determinados trabalhos de formas muito clichê, ou seja, coisas que já estão meio ultrapassadas, são as coisas que nós continuamos a fazer até hoje. Mas isso acontece muitas vezes porque talvez não temos assim referências, não temos uma base muito sólida sobre coisas que determinadas pessoas fazem. Por exemplo, esse é um site que eu vou deixar na descrição para vocês também de alguma forma pesquisarem as vossas referências. É um site que é muito conhecido, principalmente no mundo dos designers, no mundo das pessoas que trabalham com arquitetura, moda e tudo mais. O Pinterest é praticamente meio que uma plataforma onde pessoas fazedoras de arte e tudo mais publicam os seus trabalhos. É como se fosse um portfólio, né? Um sítio para publicar portfólio. E aqui encontramos várias referências boas que nós podemos utilizar como base para fazermos os nossos trabalhos de PowerPoint. Então, aqui por exemplo nós temos já uma referência. O que é que nós vemos nesse modelo? Nós vemos, primeiramente, ele utilizou um padrão de cores, que nesse caso é o azul e o branco. Praticamente todas as folhas ele utilizou o azul e o branco. E fez a combinação do tamanho de letras e coisas do gênero. E vocês vão perceber que quase em todos os slides, se formos verificar, tem um padrão de cor. Temos outros que esse utilizou o branco e o preto e o amarelo. Depois nós vamos entender mais ou menos porque que utiliza-se um conjunto de cores e não outro conjunto de cores. Nós vamos estudar um pouquinho sobre como funciona essa questão de combinação de cores para também aplicarmos nos nossos trabalhos. Então, nós temos várias referências, por exemplo, aqui nós conseguimos ver uma combinação de cores, fonte de letra, tamanho de letras, imagens, o posicionamento de imagens. E quando nós vemos painéis ou quando nós vemos trabalhos feitos com essa qualidade, nós talvez pensamos que foram feitos em programas complexos, se calhar Photoshop, se calhar Adobe Illustrator ou CorelDRAW, que são praticamente programas muito conhecidos no meio do design gráfico. Nós dificilmente paramos para pensar que foi feito num programa que a princípio instala em todo tipo de computador, que é o PowerPoint. Então, a minha intenção com essas aulas é elevar o vosso nível de conhecimento de PowerPoint até conseguirmos fazer painéis iguais a esses. É um processo que vai levar algum tempo, realmente, principalmente para aquelas pessoas que ainda não utilizam o programa, mas a minha intenção é realmente fazer vocês chegarem neste nível de apresentação. E isso vai se repetindo em tantas outras folhas, tantos outros painéis. Então, são essas referências que nós temos. Então vamos utilizar esses programas como PowerPoint, começando com PowerPoint, tem outros programas que vamos utilizando e vocês vão com o tempo sabendo quais são esses programas que vamos utilizar. A minha intenção é exatamente vos ensinar o PowerPoint para que vocês possam ser capazes de fazer esses trabalhos. Então nós vamos de alguma forma
passar por várias fases. Eu vou ensinar, como disse no princípio, passo a passo, desde o mais básico até sermos capazes de fazer esses trabalhos como vemos aqui na tela. Então, o que é que nós vemos aqui? Vamos falar sobre cores, vamos falar sobre fontes, vamos utilizar ícones, formas, essas questões todas, até chegarmos na fase onde vamos começar a utilizar gráficos. Tem todas aquelas questões próprias do PowerPoint para as apresentações, animações e tudo mais. É sobre essas questões todas que nós vamos falar nos vídeos que vamos fazendo, nas aulas que vamos fazendo e apresentando. Nós vemos aqui, existem várias formas, dependendo da criatividade de quem está a utilizar o programa, há várias formas de organizar os elementos no painel ou no template. Várias formas de utilizar as cores, e tudo isso agrega muito valor nos trabalhos que nós fazemos. Então, esses trabalhos são apresentados a nível de quê? Por exemplo, se tu és estudante, acredito eu que tu fazes determinados trabalhos que o professor exige que se faça apresentação. Normalmente, para apresentação, fazem-se alguns templates, fazem-se alguns trabalhos no PowerPoint para se apresentar aí na defesa, né? Há casos, por exemplo, que tu trabalhas numa determinada empresa e, dependendo do trabalho que te for incumbido, talvez vais precisar do PowerPoint para fazer a apresentação de relatórios, de levantamentos e tudo mais. Então é importante dominar ferramentas de apresentação para que possas fazer algo que seja realmente apreciável, porque dependendo da forma que tu organizares os teus conteúdos no painel, nos templates, vai de alguma forma condicionar a boa ou a má percepção das pessoas que te verem acompanhar o trabalho que estiveres a apresentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, podem colocar nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de colocar o like, ativar o sininho das notificações para que vocês possam receber todas as notificações sempre que publicarmos um vídeo novo. Então, para a aula não ficar muito longa, para hoje é tudo e vemo-nos no próximo vídeo. Tamo juntos.